Nós estamos vivendo em uma época, parece que tudo é de Deus. As igrejas parecem de Deus, a música parece de Deus, as pregações parecem que são pregações de Deus. Todo o contexto tem uma aparência de Deus. Mas será que é de Deus? Porque todo o sistema eclesiástico, cadeiras, PowerPoint, computador, louvores, tudo tem a aparência de Deus. Como Judas Iscariotes, alguém que conviveu com Cristo, estava tão perto de Cristo e foi para o inferno, que era o seu lugar. Então, Jesus conhece a essência do nosso coração. Ele conhece o miolo do nosso ser. É extremamente importante que a gente possa fazer avaliações retrospectivas. Nos alegra nosso coração em saber que o nosso nome foi registrado nos céus e permanece escrito para todos sempre. Mas é importante nós analisarmos quem de fato nós somos, quem eu sou, de que povo eu faço parte, de que igreja eu me congrego. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, 2 Timóteo capítulo 4, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira. O apóstolo Paulo, caminhando para a eternidade, ele disse: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele guardou a doutrina. Ele não negociou a doutrina de Cristo. Ele abraçou a fé. Princípios são princípios e eles são inegociáveis. Eu creio que piamente que todos os princípios da Bíblia são princípios absolutos, eles não são relativos. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura, ela muda corações. Eu preciso perguntar: de que povo faço parte? Eu posso fazer parte de uma igreja local, eu posso pregar o evangelho, eu posso cantar no coral, fazer um monte de coisas, conhecer a obra de Deus e não conhecer o dono da obra. É importante a gente analisar o nosso coração. Jesus disse certa vez, em João 15:8, ele disse: nisto é glorificado o meu Pai. Então, como é que o Pai é glorificado? Como é que o Pai é exaltado, segundo a Bíblia, segundo o conceito de Cristo? O versículo diz: em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Um cristão autêntico, verdadeiro, ele produz frutos, ele é frutífero. Ele tem uma vida que combina com as sagradas escrituras. Certa vez, Jesus advertiu: por que me chamais Senhor, Senhor? Por que nós chamamos Cristo de Kyrios, Senhor, nosso dono, e não fazeis o que vos mando? Eu posso estar chamando Cristo do meu Senhor, de meu Senhor. Eu posso estar chamando Cristo do meu dono. E de fato, de verdade, ele não é o meu dono, porque a minha vida não combina com as Escrituras. Jesus sabia que no meio das multidões havia pessoas superficiais que ainda não tinham percebido o preço do discipulado. O discipulado tem um preço. Seguir a Cristo custa caro. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um alto preço. Então nós precisamos entender isso. A gente precisa, quando nós somos confrontados com a nossa fé, com a doutrina que nós abraçamos, a gente precisa dizer: eu estou do lado de Cristo, eu não negocio a palavra do Senhor. Como está a sua fé? A vida e o ministério de Cristo foram marcados
pelo discipulado. Ele não quis atrair multidões. Jesus não tinha como foco atrair pessoas. Ele queria discípulos, pessoas comprometidas, pessoas determinadas em segui-lo. Diz a Bíblia que no fim do seu ministério, apenas 11 pessoas estavam com Cristo. Talvez você esteja preocupado com multidões, com o dinheiro que entra no gasofilácio. Quantas cadeiras são preenchidas na sua igreja? Jesus, ele não tinha essa preocupação. A grande preocupação de Cristo era com discípulos. Diz a Bíblia, em Mateus 28:16, que no final do seu ministério, apenas 11 pessoas estavam seguindo a Cristo. Diz assim o texto: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia. Diz a Bíblia que apenas 11 pessoas. E nós entendemos que no livro de Atos, aquelas 11 pessoas receberam a tocha de missões, a responsabilidade de proclamar o Evangelho nos 4 cantos do planeta. Por que eu tenho a Bíblia hoje em minhas mãos? Por que a palavra está ao meu alcance? Porque aqueles 11 discípulos, eles cumpriram o ide de Cristo, Atos 1:8. Mas receberam esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eles foram. A Bíblia chegou até nós. A Bíblia chegou até que Bom Princípio, Rio Grande do Sul, porque aqueles 11 homens cumpriram a sua missão. É interessante que nessa nossa mensagem eu queria compartilhar com todos vocês um texto que me chama muita atenção pela sua relevância, pelo seu conteúdo. E que esse texto bíblico de 1 João capítulo 2, essa porção bíblica, ela mostra para nós 4 marcas, apenas 4 marcas, de que eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo. Se eu não tiver essas marcas, eu não faço parte de Cristo. Eu posso fazer parte de uma igreja local, eu posso ser batista, presbiteriano, assembleano, luterano, não importa. Se eu não tenho essas 4 marcas, eu não tenho nada a ver com Deus. Eu não sou um discípulo de verdade. João capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Todo o capítulo 2 de João mostra um fundo histórico bem interessante. Existe na época de João o grupo chamado os gnósticos. Eles tentavam infiltrar dentro da igreja ensinamentos extremamente monstruosos. O que eles ensinavam? O que esse grupo ensinava, os gnósticos? O que eles ensinavam? Eles diziam que o conhecimento é superior à virtude. Ou seja, o saber é muito mais importante que os atos.
Se você aceitou a Cristo, não importa se teve mudanças, se houve uma transformação. Se você, por exemplo, bebe cachaça, se você fuma cigarro, se você vive em pornografia, se você pula a cerca, se você tem alguns pecados e aceitou a Cristo, não se preocupe com mudança. Você pode continuar. O importante é o conhecimento, é o intelecto, é o que você sabe, não o que você vive. Eles ensinavam isso, é o nosso contexto. Se você é membro da igreja, se você é dizimista, se você faz parte da igreja, bacana. Se lá fora a sua vida é diferente da Bíblia, não importa. Isso não tem tanta importância para Deus. Esse grupo, os gnósticos, ensinavam isso. Eles ensinavam também que o corpo de Cristo foi apenas aparente, não real. Pois se Cristo tivesse um corpo natural, ele teria pecado. Jesus não era palpável, não poderia tocar em Cristo. Ele tinha apenas uma aparência. Eles ensinavam isso. Eles ensinavam, esse grupo na época de João, que a presença do mal no mundo impede que Deus seja seu único criador. Então o mundo tem dois criadores, o criador do mal e o criador do bem. Satanás é o criador do mal, Deus é o criador do bem. Então o mundo tem dois criadores, segundo esse grupo. Eles ensinavam também que a encarnação com respeito a Cristo é um fenômeno inacreditável, pois a divindade não poderia jamais se unir a algo material como um corpo humano. O Deus encarnado, o Deus eterno, ele não se encarnou, não se tornou carne, gente como a gente. Esse era o contexto do capítulo 2 de João. E João ele vai combater isso. Ele vai mostrar que todos esses ensinamentos eles são diabólicos. E você percebe que esses ensinos estão inseridos também no nosso contexto hoje, no século 21. Nesse capítulo 2, há dois grandes verbos que caracterizam a certeza cristã. E João queria que aquele povo, aqueles crentes, aqueles irmãos, como também a nós outros hoje, porque a Bíblia é inspirada por Deus, João queria que eles entendessem, que eles conhecessem, que eles soubessem, como também a nós. Nós precisamos conhecer bem as Escrituras. E os dois verbos que João enfatiza bem nesse texto é o verbo gnosco, que significa conhecer. Esse verbo aparece 15 vezes. E outro verbo que João enfatiza muito bem é o verbo eudenai, que é a palavra saber, aparece 25 vezes. Então João, ele queria, e Deus quer, que a gente compreenda, que a gente conheça bem o nosso livro chamado Bíblia, Palavra de Deus. Esse livro é o nosso parâmetro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi Deus que soprou. Essa Bíblia, ela é atual. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela ensina, ela não tem duas interpretações, só tem uma interpretação. Você ensina, você aprende. Ela nos ensina. Então, o Espírito Santo que inspirou Moisés, Pentateuco, Torá, é o mesmo Espírito que inspirou João, Apocalipse, o Evangelho e as 3 epístolas. Cuidado com os falsos ensinamentos. Por isso que a Bíblia é o nosso parâmetro. É o que vai nos ensinar a verdade absoluta a respeito de Deus. João queria que os seus leitores cristãos conhecessem e soubessem quem eram as pessoas e o que essas pessoas ensinavam. Então a gente precisa entender o nosso contexto hoje. Quem são esses pregadores que negam as Escrituras? Que dizem que não precisa mudança na sua vida?
Pregadores que não acreditam em 2 Coríntios 5,17. O texto diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Tudo mudou. Há mudança na vida de uma pessoa que nasceu de novo. João começa o capítulo 2 descrevendo aquele que deve ser o nosso verdadeiro Senhor. E ele mostra por que Cristo deve ser o nosso Senhor. No versículo 2, ele diz que Jesus, ele é o nosso advogado. Então, no versículo 2, a palavra grega aqui para advogado é a palavra parakletos. E essa palavra significa alguém convocado para ficar ao lado. Jesus é o nosso parakletos. É aquele que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Não é uma advogada, não é Maria, não são discípulos, é Cristo que está à direita do Pai e intercede por nós como nosso advogado, como nosso parakletos. A ideia aqui também é de um patrono, alguém que defende seus clientes. Jesus é o nosso defensor diante daquele que nos acusa de dia e de noite diante do Pai. Satanás tem acesso ainda a Deus e ele nos acusa quando nós pecamos. Por isso a gente precisa do nosso advogado, que é Cristo. Ele é o meu advogado, ele é o seu advogado, ele deve ser o nosso advogado. Por isso que a palavra parakletos significa isso. Cristo é o nosso advogado, defende a causa do crente contra Satanás, que é o nosso acusador. Diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim: pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite. 24 horas por dia, Satanás nos acusa diante do Pai. Ele tem acesso, mas eu creio que na metade da grande tribulação, 3 anos e meio, ele vai ser expulso para sempre para a terra. Ele não terá mais acesso a Deus. O texto diz que esse advogado, ele tem algumas características. Versículo 2 diz que a primeira característica desse advogado, e só ele tem essa característica, é que ele é justo. Essa justiça indica a característica do nosso advogado. Isso mostra a eficácia em sua advocacia. Então é bom que a gente entenda isso. Estamos falando de Bíblia, estamos falando das Sagradas Escrituras. Aquele que é o nosso parakletos, que está à direita do Pai, ele tem essa característica, ele é justo. Você conhece alguém justo no planeta? Alguém que pisou nesse planeta que é justo, que é perfeito? Você não conhece ninguém. Todos que pisaram nesse planeta, exceto Cristo, foram pecadores, são pecadores e serão pecadores. Cristo não. Por isso que ele tem essa característica de justo. É o nosso justo. Ele pode interceder por nós. Mas não apenas isso. Diz também que ele é a nossa propiciação. A palavra grega aqui é a palavra hilasmos, no grego. Significa satisfação. Cristo foi a única oferta capaz de satisfazer a justiça de Deus com respeito ao pecado. Só Ele tem essa capacidade, tem essa característica de satisfação diante de um Deus justo e perfeito. Somente Cristo Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: e para fazer propiciação, satisfação pelos pecados do povo. A ideia é de propiciação aqui, é de expiação. Propiciação refere-se à satisfação da ira de Deus através da morte de Cristo. Deus, ele tem ira sobre a raça humana. Cristo aplacou essa ira para todo aquele que o recebe como Salvador
e como o seu Kyrios, o seu dono, o dono da sua vida. Quando Deus olha para um ser humano que é cristão, que nasceu de novo, Deus não olha mais para o cosmo, Deus não olha mais para o Chico convertido, Ele olha para Cristo, porque Cristo satisfez 100% todas as exigências de um pai exigente. Cristo, Ele é o nosso Paracletos. A ideia também aqui é de expiação, refere-se à remoção de pecados pelo sacrifício que satisfez a justiça de Deus. Jesus é isso, Ele é para nós, tanto a propiciação para Deus, a propiciação, como também a expiação, aquele que tira todo o pecado do mundo. Quando a Bíblia diz, João 1:29, quando Jesus vinha em direção ao João Batista, ele disse, em João 1:29, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele, somente aquele que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver nessa manhã as 4 marcas que de fato eu sou de Deus, de que eu estou caminhando para a eternidade. Eu posso estar caminhando como os judeus que saíram do Egito, caminhando para a terra prometida, mas diz a Bíblia que todos aqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, ficaram prostrados no deserto, exceto Caleb e Josué. Eu posso estar caminhando pensando que estou indo para a eternidade com Deus e o meu coração está distante do Senhor, remando para a terra prometida, mas aquela nação ficou prostrada no deserto por causa daqueles pecados de 1 Coríntios 10, do 6 ao 13. Mas o texto de João 2, João 27, vai mostrar as 4 marcas que Jesus é o Senhor do meu coração, é o Senhor da minha vida. A primeira marca, nos versos 3 e 6, é a intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? O texto diz assim, ora, sabemos que o temos o quê? Conhecido. Olha a palavra aqui, né? Gnóstica, né? Por isto, como é que eu sei que eu o conheço? Se guardamos os seus mandamentos. Eu posso dizer que conheço a Deus, como Judas, mas que eu não estou guardando os seus mandamentos. A palavra de Deus não é prioridade na minha vida. Se um cristão não prioriza a Bíblia, ele de fato e verdade, ele não é um cristão. Ele pode ser membro de uma igreja, ele pode ser tudo, exceto cristão. E o texto diz, versículo 6, João 2, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então a intimidade com Deus leva o crente a imitar Cristo. Esse desejo de intimidade, de relação com Deus, me leva a seguir os passos de Cristo em todas as áreas da minha vida. E o propósito da imitação é para que tenhamos o quê? Vitória sobre o pecado. Essa intimidade com Deus, essa relação com Deus, me dá vitória sobre o pecado. Versículo 1, para que não pequeis. Ele diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então a Bíblia foi registrada, escrita, para me ajudar a vencer o pecado. Ele diz, mas se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um Paracletos. Ele sabe da nossa fragilidade, das nossas lutas, das nossas batalhas. Mas o pecado na minha vida não é uma regra, é um acidente. Se eu peco e me sinto bem com o pecado, eu tenho que perguntar se realmente eu sou de Deus. O cristão, ele não é mais escravo do pecado. Repito, o pecado é um acidente e não uma regra. É interessante nós entendermos de que no versículo 3, ele mostra algumas evidências dessa intimidade com Deus. Qual é a primeira evidência? Obediência à palavra de Deus. Eu tenho prazer, eu tenho alegria no meu coração
de obedecer os princípios de Deus. Queridos, amados, é uma questão de obediência. A pessoa que é de Deus, ele tem prazer em obedecer às Escrituras em todas as áreas da sua vida, todas. Versículo 3 diz assim: ora, sabemos que o temos reconhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. A palavra guardar, versículo 3, no original tem a ideia de manter algo fixo na memória. Se você gosta de memorizar as Escrituras, faça isso, continue. Porque é através dessa memorização que a gente vai ter vitória sobre o pecado. O Salmo 119, 11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando a Bíblia fala de submissão é o resultado evidente de uma vida íntima com Deus. Insubmissão é prova do afastamento de Deus. João deixa bem claro que aquele que obedece, e só quem obedece, realmente crê. Você deve lembrar muito bem do exemplo de Abraão. Por que Abraão obedeceu a Deus? Por que Abraão teve a disposição de sacrificar o seu próprio filho? Porque ele amava a Deus acima de tudo e de todos. Deus disse: Abraão, sacrifica o teu filho a quem tu amas. Mas Deus sabia que Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Se você ama a Deus, você vai obedecê-lo. A segunda evidência dessa intimidade com Deus, nós encontramos no versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Quantos mentirosos existem? Que disse que conhece a Deus, na hora do confronto bíblico, essas pessoas cedem. Eu estive hoje, a semana passada, assistindo um coral musical de um grupo que canta em todo o Brasil. E eu percebi que esse grupo há uma miscigenação de doutrinas assembleanas, doutrina da Assembleia, luterano, e tantas doutrinas diferentes. E muitas dessas doutrinas não têm a aprovação das Sagradas Escrituras. Deus não concorda com o ecumenismo. Ecumenismo é pecado. Aquele que vem ter convosco tem que trazer a mesma doutrina, a mesma palavra. Essas pessoas da época de João tinham doutrinas, pensamentos diferentes. João diz: nós não concordamos, nós não aceitamos, princípios são inegociáveis. Então a gente lembrar que quem ama Deus obedece a sua palavra. Paulo, antes de partir, ele permaneceu praticamente sozinho, mas ele permaneceu com a palavra, com a Bíblia Sagrada. A segunda evidência dessa intimidade é exatamente uma vida que condiz com o conhecimento que ele tem da Bíblia. Os hereges gnósticos ensinavam que o pecado não afeta o espírito. O importante é você conhecer. Se você vive em pecado, esse pecado não afeta o seu espírito. É hoje. Você pode fazer parte da igreja, fazer parte do rol de membros. Você pode ser um pregador por excelência. Não importa se sua vida lá fora é uma vida promíscua, imunda ou podre. Você vai para a igreja, é dizimista, está arrumadinho, empacotado, isso que importa. Para Deus não. Importa dentro da igreja, fora da igreja. A vida cristã é como um todo. Paulo disse aos Coríntios: quer comás, 1 Coríntios 10 e 31, quer comás, quer bebás, ou faças outra coisa qualquer, faze tudo para a glória de Deus. João mostra que nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Foi exatamente o que Paulo disse aos Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, há uma mudança.
onde o Espírito Santo habita, há uma transformação, há um poder, há um dínamo para mudar as pessoas. É a palavra, é o poder de Deus. É impossível conhecer realmente a Deus e tal conhecimento não fluir na vida diária, ou seja, obediência. João mostra aqui para nós que nenhuma experiência religiosa, repito, é válida se não tiver consequências morais. Se você era um prostituto, aceitou a Cristo, há uma mudança. Se você era um alcoólatra, aceitou a Cristo, mudança, transformação, de dentro para fora, não apenas empacotado, bonitinho, mas há uma mudança, uma transformação, um poder entrou na sua vida. A terceira evidência dessa intimidade com Deus, nós encontramos no versículo 5, um amor notável pelo Senhor. Quando você diz que ama a Deus, não é um amor secreto, é um amor notório. As pessoas vão perceber o quanto nós amamos a Deus. A marca do crente é o amor. É impossível ser crente sem amar. Essa é a marca. Ele diz no versículo 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos o quê? Nele. É isso que o mundo vai nos perceber. A maneira como nós amamos as pessoas, com seus defeitos, com as suas dificuldades. A quarta evidência dessa intimidade com Deus está no versículo 6, o andar como o de Cristo. Você anda como Cristo? Será que as pessoas elas podem olhar para você e pensar que você é Cristo? Pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de falar, pelas suas escolhas, pelas suas prioridades, por aquilo que você assiste na TV, pelos seus programas, nas suas redes sociais. Será que Jesus agiria assim? Como é que funciona isso na sua vida? Ao acordar, ao dormir, ou você não tem essa preocupação? É bom que você tenha, porque essas marcas são marcas de alguém que é de Deus. Olha o versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Será que nós andamos hoje, no século 21, nos passos de Cristo? Será que nós amamos missões, ao ponto de dedicar sua própria vida, seu dinheiro, seu tempo em prol das almas perdidas? Será que nós somos assim? Algumas evidências que devemos andar como Cristo andou. Diz a Bíblia que Cristo assumiu a forma de servo. Jesus, ele sendo servo, mesmo sendo Senhor. Filipenses 2:7 diz, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de servir as pessoas, de se dar pelos outros. Diz o versículo 8, ele se humilhou, a si mesmo se humilhou. Você se humilha diante das pessoas? Ele obedeceu até a morte, de Filipenses 2:8, e a morte de Cristo. Ele foi um servo, ele foi humilde, e ele obedeceu ao Pai sem questionar. Devemos andar como Cristo andou. Qual é a outra prova que Cristo é o Senhor da minha vida? Versículos 7 a 11 de João, a segunda marca que Jesus é o Senhor da minha vida é amor genuíno pelo próximo. Eu amo as pessoas, independente de como elas são ou como nós queremos que elas sejam. Eu amo as pessoas. Jesus, ele ama as pessoas. Ele amou os seus e amou até o fim. Junto ali, em João capítulo 13, estava alguém que ia traí-lo, ia vendê-lo por 30 moedas de prata. Essa pessoa foi Judas Iscariotes, e diz a Bíblia que ele o amou e amou até o fim. Ele não só lavou os pés dos outros discípulos, mas também ele lavou os pés
daquele que ia entregar para ser crucificado. Nesse trecho, o autor sagrado, ele muda o tratamento. Antes chamou seus discípulos, os seus leitores, de filhinhos, agora o chama de amados, diz o versículo 7. O mandamento do amor, ele é antigo, diz o versículo 7, mas da qualidade, o amor exigido por Jesus é novo, diz o versículo 8. Podemos chegar a algumas conclusões acerca do amor como marca do cristão verdadeiro. Amar com qualidade. Eu preciso amar as pessoas, não amar de qualquer jeito, mas amar com qualidade, com desejo de ver as pessoas felizes. Devemos amar o nosso próximo na mesma medida e qualidade com Cristo nos amou, sacrificando a si mesmo. Amar é sacrificar pelas pessoas. No livro de João, no capítulo 13, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus está mostrando na prática o que é amar. Jesus dá o exemplo de amor que sacrificial. Por isso que João 3,16, porque Deus amou, a palavra lá, a palavra ágape, o ágape, aquele que ama sacrificialmente. O amor não dá ideia de sentimentalismo. Qual é a ideia hoje do amor sentimental? Passado nas novelas, nas músicas da mídia, né? Que é o amor sentimental. Eu amo enquanto eu acho bom. Está me fazendo bem, eu estou amando aquela pessoa. Eu amo enquanto isso é útil para mim. É útil esse amor? Está me satisfazendo? É prazeroso? Então eu amo. Eu amo enquanto essa pessoa está me beneficiando, né? O amor das novelas. Não é esse amor que a Bíblia fala. Ele ama com qualidade. Ele ama com o mesmo amor que Cristo nos amou. Amar o próximo não é uma opção, aqui diz, é um mandamento. Eu não tenho opção de amar, é um mandamento de Deus. João 13,35 diz assim: nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se nós somos membros de uma igreja local, se eu sou um pregador da palavra, se eu tenho um canal no YouTube, se eu sou um escritor, nada disso. Essas coisas não são marcas de que eu sou de Deus e que eu amo com o amor de Deus, não. O texto diz o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a marca da igreja de Cristo, a igreja cristã é o amor. Jesus disse que o mandamento, ele é novo. É novo porque eu demonstrei a vocês o que é amar. Por isso que é novo. Eu estou demonstrando a vocês o que é amar. Vocês conheciam apenas na teoria. Vejam como é amar. Amar é assim. Ele ama os amigos e os inimigos. É novo porque eu derramei o meu amor no seu coração. Vocês agora têm o amor de Deus. Eu outorguei a vocês o amor de Deus. O Espírito Santo está em vocês, capacitando vocês a amarem. Por que é novo? É novo porque você deve fazer para a glória de Deus. Esse amor de vocês é para a glória de Deus. É para a exaltação de Deus. É novo porque você tem agora um objeto diferente. Não você mesmo, mas o outro. Não é amar pensando no meu umbigo, pensando no meu eu. O amor cristão, demonstrado por Cristo, ele não é egocêntrico. Ele centraliza no outro. Foi esse o amor de Cristo, centralizando no outro, nas pessoas. Amar uns aos outros é sinal evidente de estar em Cristo. Se você ama as pessoas, do jeito que as pessoas são, com defeitos, se você ama os perdidos, os ímpios, quer trazê-los para Cristo, isso é marca de que você é uma pessoa de Deus. O que caracteriza o povo de Deus hoje? No Velho Testamento, o que caracterizava a nação de Israel na época do Velho Testamento? Seriam os sacrifícios,
os cânticos, as ofertas, a circuncisão, as assembleias? Será que tudo isso caracterizava aquela nação no Velho Testamento? No contexto atual, trazendo hoje para o século XXI, na dispensação da graça, o que de fato caracteriza uma igreja hoje? Seriam as ofertas? Recolhemos as ofertas? As reuniões dominicais? Será que isso identifica um povo de Deus? As reuniões de oração? Um templo suntuoso, bonito, bacana? Será que tudo isso caracteriza o povo de Deus? Se alguém fosse definir uma igreja evangélica bíblica hoje, qual seria a sua característica fundamental? Se você perguntasse para alguém que não é cristão, como é que ele caracteriza uma igreja de Deus hoje? Pelo prédio bonito? Pelas reuniões? A gente tem um exemplo na nação de Israel. Houve um tempo em que todo o programa de Israel era tão bonito, tão belo, tão perfeito. Era um programa quase perfeito, podemos chamar assim. Uma nação que estava caminhando, mas diz a Bíblia, em Isaías 1, do 10 ao 23, que Deus olha para aquela nação, uma nação que parecia tudo belo, sabe? E Deus diz assim, olha o que Deus diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, presta ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? O que vocês estão fazendo? Vocês acham que eu fico iludido com esses sacrifícios? Não fico não. E ele continua, diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Eu estou farto disso. O sacrifício de vocês, todo esse ritual não me serve mais. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão o quê? Cheias de quê? De sangue. A gente pode estar hoje fazendo isso, cantando louvores, até pregando mensagens, fazendo programações belíssimas em nossas igrejas. E Deus está dizendo: não me agrado mais disso. Isso não me serve mais. Porque vocês não têm intimidade comigo. Vocês não amam. Estou fazendo isso por interesse próprio. Vocês querem ganhar alguma coisa? Eu não me iludo com isso. Esse ritual eclesiástico, estou cheio dessas coisas. Deus pode estar olhando para as nossas igrejas e vendo isso. Os nossos sacrifícios espirituais podem estar chegando às narinas de Deus como que? Não um aroma suave, mas um aroma fedido, podre. Podemos ter uma igreja bonita, mas pode estar faltando aquilo que é essencial em nossas igrejas: amor, justiça, misericórdia, confissão de pecados e sinceridade. Será que você tem isso? Como está o seu coração? É hora de retrospectiva. É hora de examinar o nosso ser antes que seja tarde demais. Porque a estrutura eclesiástica pode ser encontrada em qualquer grupo religioso, mas na verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo só existe uma marca que caracteriza a igreja de Deus: é o amor. Por isso João afirma tão fortemente no versículo 9: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Você pode ter tudo. Se você odeia o seu irmão, diz a Bíblia que você está nas trevas. O amor genuíno é uma marca indispensável da presença de Cristo em nossa vida. À medida que nos aproximamos de Deus, ficamos também mais próximos uns dos outros. A terceira característica de uma igreja de Deus, a terceira marca que Cristo é o Senhor da minha vida, nós encontramos versículo 15 ao 17, que é outra prova que Cristo é o Senhor da minha vida, é a separação
separação do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Confira comigo o texto sagrado, o texto da Bíblia Sagrada. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Eternamente. Então, João nos adverte no imperativo. Está na forma imperativa. Não ameis o mundo. Olha o não, bem forte. É uma ordem. Quando ele fala aqui de mundo, no versículo 15 a 17, o mundo aqui não está falando do espaço sideral, das baleias, dos golfinhos. Está falando aqui do sistema mundial, sob o poder do maligno. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, descansa no maligno. Esse sistema aí fora, anti-Deus, anti-Bíblia, anti-igreja, anti-princípios absolutos, esse sistema mundano que é contra Deus. Cuidado com isso, para você não se envolver nessa coisa diabólica, satânica. Seja separado, seja diferente no seu pensar, no seu agir. Pense diferente. Deixe que a sua mente seja permeada pela palavra do Senhor, o seu coração. Escolha aquelas coisas que exaltam a Deus. A exaltação está baseada em dois argumentos no texto sagrado. Qual é o primeiro argumento? É o amor a Deus e as coisas mundanas, diz aqui o texto, elas são o quê? Incompatíveis. Você consegue misturar óleo e água? É impossível. Então é importante a gente entender que o amor a Deus e as coisas do mundo, elas são o quê? Incompatíveis. Não tem como se unirem. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você é amigo do noivo, que é Cristo, ou você é amigo do inimigo do noivo, que é Satanás. Não existe coluna do meio. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Satanás. Ou você abraça a palavra, ou você abraça os princípios do mundo. Não existe coluna do meio. Ou você é de Deus, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você segue os passos de Lázaro, ou os passos do homem rico. Ou você escuta a mensagem de Noé e entra na arca, ou você escuta a mensagem dos contemporâneos de Noé e são tragados pelas águas do dilúvio. Ou você entra pela porta estreita, ou você entra pela porta larga. Qual é a sua decisão? Qual vai ser a sua escolha? Escolha enquanto há tempo, porque haverá um momento que não tem mais chance. Diz a Bíblia que hoje é o dia da salvação. Então o amor a Deus e as coisas mundanas, elas são incompatíveis. Por quê? Porque o mundo não aceita as coisas de Deus. O mundo não aceita, queridos. Nós remamos contra a maré. Não podemos servir a dois senhores, diz Tiago 4:4. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Satanás. Por quê também? Porque as coisas do mundo não agradam a Deus, diz o versículo 16. Ele fala da concupiscência da carne. Aqui refere-se à velha natureza do homem, ou seja, a sua capacidade de fazer aquilo que desagrada a Deus, a nossa velha natureza, o nosso homem velho, quer agradar a carne, quer agradar o mundo. Isso é a concupiscência da carne. Existe a concupiscência dos olhos, da ideia de prazer mental, e isso tem levado muitas pessoas ao poço, à lama, à sarjeta, o prazer mental nos filmes, nas pornografias
e etc, e etc. Cuidado com isso. E a soberba da vida, diz o versículo 16 de 1 João capítulo 2, soberba da vida aqui é o orgulho, vanglória em relação àquilo que você possui. Cuidado para não se vangloriar naquele que você tem, naquele que você é. O segundo argumento aqui, verso 17, é a transitoriedade do mundo, contrasta com a eternidade de quem faz a vontade de Deus. Vou repetir isso, muito importante. A transitoriedade do mundo contrasta com a eternidade de quem faz a vontade de Deus. Olha o verso 17. Ora, o mundo passa, e passa rápido. O mundo passa, ele passa numa velocidade tremenda. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É transitório. A palavra que passa está no tempo presente do verbo e significa um processo que está em andamento. Passa rápido. Não adianta nós focarmos, nos amarrarmos, determos nosso tempo, a nossa vida, as nossas energias daquilo que passa rápido. Ontem eu tinha 18, já vou fazer 60. E quem tem 60 acompanha algumas coisas da velhice, não é isso? Passa rápido. Já não tem tanta força como 18 anos, como jogava bola. É verdade isso. Se o mundo está passando, se esse mundo está passando, que tolice fixar a atenção naquele que está em processo de dissolução. Vou repetir isso. Se o mundo está passando e passa rápido, que tolice fixar a atenção naquele que está em processo de dissolução. Diz a Bíblia que vantagem tem se alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso. As coisas que nós fixamos no nosso coração, essas coisas daqui a alguns anos, elas não têm mais valor, elas vão passar. A quarta e última evidência do senhorio de Cristo na minha vida é a conservação da sã doutrina. Lembre-se disso. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda a igreja de Deus, que está esperando a volta de Cristo, o noivo, que vai morar nos céus para todo sempre, essa igreja, esse homem, essa mulher, não negocia a doutrina bíblica cristã das Sagradas Escrituras. Ele não abre mão dos princípios bíblicos. Se Cristo é o Senhor da minha vida, eu vou zelar por aquilo que Ele ensinou. Eu vou conservar a sua palavra. Se eu creio em Cristo, eu creio também na Bíblia, como a única regra de fé e prática. Eu não creio na Bíblia como ela contém a palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. 39 livros do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Toda a Bíblia, repito, foi soprada, inspirada por Deus. Meu zelo pela sã doutrina se tornará notório, pois eu zelo por aquilo que eu amo. Paulo, repito esse texto com muita clareza, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Foi a última carta escrita pelo apóstolo. Ele escrevendo para o seu filho Timóteo, ele disse: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Deus é a verdade, e nada menos do que isto se pode esperar de alguém que professa conhecê-lo. Somos da verdade, fomos libertos pela verdade, nós cremos na verdade e vamos morrer pela verdade. Eu creio que também você pensa assim. Verso 18 ao 21,
Ele vai mostrar a diferença entre os salvos e os hereges. Por isso que há uma grande diferença hoje das igrejas que são de Deus e das igrejas que não são, do povo que é de Deus e do povo que não é de Deus. A divisão está o quê? Na Bíblia, palavra do Senhor para nós. A igreja primitiva reconhecia os anticristos de seu tempo. Contudo, sabia que tais eram apenas o quê? Precursores do anticristo final. Apenas precursores. E hoje existem muitos precursores do anticristo. Aquele que virá quando a igreja for arrebatada. O anticristo, versículo 18 ao 21 aqui, significa aquele que se opõe a Cristo, sob o disfarce de Cristo. Eles são opositores da verdade. Então existem hoje muitos anticristos, que têm a aparência de Cristo, mas não é Cristo. Aqueles que se opõem à palavra, que não aceitam a doutrina bíblica, esses são precursores do anticristo. Existem muitos. Não estou falando apenas de seitas, mas igrejas com a roupagem evangélica e que não é de Deus. Eles, diz o versículo 18, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram o quê? Dos nossos. Essas pessoas pertenceram à igreja visível. Havia satisfeito os requisitos externos de membros, mas não faziam parte da igreja verdadeira. Como diz Hebreus 11, eles experimentaram das coisas celestiais, mas eles nunca nasceram de novo. Eles eram membros da igreja local com I minúsculo, mas eles não eram membros da igreja universal com I maiúsculo. A igreja de Cristo, aquela que vai ser arrebatada na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Essas pessoas da época de João, da nossa época, não faziam e nem fazem parte da igreja de Cristo. Diz o versículo 22 e 23, a natureza e o efeito da heresia. Olha o 22, diz o seguinte, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem um Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Eles negavam não somente como Messias prometido, no Antigo Testamento, diz o verso 22, mas também em suas natureza divina e humana. Hoje a gente vê isso muito claro. As seitas negam a natureza divina de Cristo. As seitas não acreditam que Jesus Cristo tem todos os atributos da divindade. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno, ele é imutável e muito mais. As seitas não acreditam. Jesus é o Deus encarnado, ele tem todos os atributos, ele não foi criado, ele é o Criador, ele é eterno. Quando Deus diz em Gênesis 1:26, façamos o homem, olha a primeira pessoa do plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus é eterno. 3 marcas de um cristianismo autêntico. Primeira marca é a marca teológica. Fé em Jesus Cristo como o Cristo, o Filho de Deus encarnado. João 3:23, João 5:5 e os versos 10 e 13. Essa marca teológica. Eu tenho fé em Cristo como Deus encarnado, como aquele que tem todos os atributos da divindade. Moral, obediência aos mandamentos de Deus, a vida muda. E social, amor fraternal. Essas são as 3 marcas, com base naquilo que nós estudamos, que o meu cristianismo é autêntico: teológica, moral e social. Vamos lembrar disso. Que Deus possa nos abençoar e aplicar todas essas verdades profundas em nosso coração. Vamos lembrar dessas 4 marcas que Jesus Cristo é o Senhor da minha e da sua vida. Preocupação que cada um deve ter com relação à sua caminhada
cristã. Vamos lembrar: intimidade com Deus, amor genuíno pelo próximo, separação do mundo e conservação da sã doutrina. As marcas do Senhorio de Cristo em nossas vidas não são virtudes opcionais, mas são evidências essenciais, indispensáveis ao cristianismo bíblico. Eu espero em Deus que essas 4 marcas façam parte da sua vida, porque se não fazem parte, você pode ser membro de uma igreja, se o que for, menos um cristão e um filho de Deus. Que Deus abençoe e aplique essas verdades em nossos corações, em nome de Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe.